Se você pudesse escolher cada pensamento, cada palavra que cruza a sua mente, como ela seria, você controlaria o fluxo, decidindo o que entra e o que sai, em que ordem e com qual intensidade. Mas agora, repare, você se pega pensando em algo e essa ideia simplesmente surgiu. Não houve um comando seu, ela apareceu. Eu sou um investigador e essa é uma das questões mais íntimas da sua existência. Seus pensamentos realmente pertencem a você ou eles são apenas visitantes que chegam e partem enquanto você observa? Não é sobre quem você é ou o que você faz. É sobre a origem silenciosa de tudo que acontece dentro da sua cabeça. É sobre se perguntar de onde veio essa frase que acabou de se formar. Você está aqui lendo e uma palavra surge na sua mente. Você não a convidou. Ela não pediu permissão. Ela apenas existe. É como uma voz que fala sem que você tenha movido a boca, um rádio que liga sozinho. De repente, você está pensando em uma lembrança antiga, em uma tarefa futura, em uma pessoa que não via há anos. Você percebe o pensamento. Você ouve a sua própria voz, mas você não produziu cada uma daquelas palavras. Isso não é uma coincidência. É o funcionamento padrão da sua consciência. A sua mente é um palco e os pensamentos são atores que entram e saem de cena sem que você tenha escrito o roteiro. Você é a plateia e só depois se torna parte da peça se escolhe interagir com ela. Acontece agora enquanto você respira, enquanto você ouve. Um pedaço de música, uma imagem distante, uma frase que você leu em um livro. De onde veio? Como ela se formou? O que nos diz a ciência sobre isso? Ela sugere que o seu cérebro está constantemente processando informações, criando conexões, formulando ideias, e tudo isso acontece antes que a sua consciência se dê conta. É como um vasto laboratório subterrâneo onde as experiências são feitas e só o resultado final é enviado para a superfície, para o seu eu consciente. Você se sente como o autor, mas talvez seja mais como o editor. Então, quem está no controle da sua mente, você realmente escolhe cada uma das ideias que ocupam o seu espaço interior ou você apenas recebe o que é enviado? Essa pergunta não é pequena. Ela questiona a sua autonomia, a sua liberdade. Ela muda o jeito como você entende a sua própria vida, o seu livre-arbítrio. Ela mostra que o mistério não está apenas lá fora, nas estrelas, mas aqui dentro, na sua própria cabeça. E essa é apenas a ponta do iceberg. No próximo capítulo, vamos ver como a ciência já comprovou que o seu cérebro decide antes mesmo que você perceba. Eu sou um investigador. E para entender a sua mente, a gente precisa olhar para o que a ciência já observou. Há décadas, estudos mostram algo impressionante. O seu cérebro já está trabalhando, já está decidindo, antes mesmo que você tenha qualquer consciência disso. É como se o seu corpo, ou melhor, a parte mais profunda do seu cérebro, tivesse um motor que liga e acelera um pouco antes de você, no seu volante consciente, girar a chave. Pense nisto. Observações científicas usando eletroencefalogramas, por exemplo, detectam atividade cerebral que precede a sua decisão de mover um dedo. Primeiro, há um pico de atividade no cérebro. Depois, você se torna consciente de que quer mover o dedo, e só então o dedo se move. A ordem dos eventos é clara. Cérebro decide, consciência percebe, corpo age. Isso não é uma teoria, é uma observação repetida. É um atraso, uma defasagem de centenas de milissegundos entre a decisão cerebral e a sua percepção dela. O que isso significa para os seus pensamentos? Uma hipótese importante é que seus pensamentos, assim como seus movimentos, também nascem nesse espaço antes da sua consciência plena. Eles são o resultado de uma intrincada teia de processamentos que você não comanda, mas apenas recebe. É como se você fosse um espectador em sua própria cozinha.
O jantar está sendo preparado, os ingredientes misturados, o tempero ajustado, tudo por um cozinheiro invisível e silencioso. E de repente o prato está pronto, servido na mesa da sua consciência. Você não escolheu cada ingrediente, cada passo do preparo. Você apenas vê o resultado final. A pergunta então não é mais quem escolheu este pensamento, mas como vou reagir a ele. Se a sua consciência é a última a saber, se ela é mais uma testemunha do que uma criadora, então a sua liberdade talvez esteja em outro lugar. Se você está intrigado com o que discutimos, considere se inscrever no canal. Deixe um like, isso nos ajuda muito. E compartilhe este vídeo com alguém que também se questiona sobre a própria mente, para continuar nossa investigação. Voltando. A ciência nos diz que o seu cérebro é uma máquina de fazer associações, de preencher lacunas, de buscar padrões. E ele faz isso sem a sua permissão consciente o tempo todo. Cada som, cada cheiro, cada imagem que você capta dispara uma cascata de conexões. E o resultado dessa cascata é um pensamento, um sentimento, um impulso. E ele surge. Como um eco, ou talvez como um sussurro que você nem sequer percebeu ter origem. Qual o papel da sua mente consciente nisso tudo? Ela quem filtra, avalia, decide o que merece atenção e o que será descartado. Você não escolhe o que aparece, mas escolhe o que fica. E é essa escolha que pode mudar tudo. Seus pensamentos brotam sem sua permissão. A questão não é se você os cria, mas como você reage a eles, definindo sua verdadeira liberdade. A sua vida é um fluxo contínuo de eventos, de sensações, de estímulos. E o seu cérebro, essa máquina fantástica, responde a cada um deles. Ele não pede licença para gerar uma imagem, uma lembrança, uma palavra. Elas simplesmente aparecem. E uma possibilidade seria que o controle da sua mente não signifique a capacidade de criar, do nada, cada um desses pensamentos. Não é você quem acende a luz de uma ideia vazia. A interpretação do código galáctico é esta. Você não é o diretor de cena que grita ação para que um pensamento comece. Você é o público que está ali na plateia quando a cena se desenrola. E nesse papel de público, a sua liberdade não está em ditar o que vai acontecer no palco. Ela está na decisão de continuar assistindo, de aplaudir, de vaiar ou de simplesmente se levantar e ir embora. Pense nisto, você não escolhe o que sente. A raiva, a alegria, a tristeza, elas surgem sem que você as chame. Mas você escolhe o que faz com essa emoção. Você decide se vai alimentá-la, se vai transformá-la em ação ou se vai deixá-la passar. Com os pensamentos, a dinâmica pode ser a mesma. Eles chegam muitas vezes indesejados, insistentes. A ciência ainda não consegue responder de forma definitiva sobre a origem exata da consciência, sobre o eu que percebe, mas podemos imaginar um cenário. Seu corpo é um complexo sistema de processamento. Ele capta informações, as organiza e as apresenta a você, a sua consciência. Você é o ponto de observação final. Isso não prova que você não possui responsabilidade. Longe disso, pelo contrário, se você não escolhe o que aparece na sua mente, a sua responsabilidade se torna ainda maior sobre o que você faz com aquilo que aparece. É como um jardineiro. Ele não escolhe quais sementes o vento traz para o seu quintal, mas ele escolhe o que vai regar, o que vai deixar crescer e o que vai arrancar. Talvez controlar a mente não signifique escolher tudo o que aparece, mas decidir o que receberá atenção e continuidade. A liberdade não é a ausência de pensamentos automáticos, mas a sua resposta a eles. É a sua capacidade de dizer sim ou não ao que brota em sua própria cabeça. Diante de um pensamento inesperado, você se vê mais como o capitão de um navio, escolhendo o rumo diante das ondas que surgem, ou como o próprio oceano produzindo as ondas.
Para continuar nossa investigação sobre os maiores mistérios da existência, considere se inscrever no canal.